título da palavra é: quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Olha para o outro irmão, o mais bonito que tiver, o mais cheiroso, fresquinho, diga para ele assim, ó: quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Amém ou não? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, no versículo de número 23. Mateus 8, 23. Quem achou, diga amém. Tem alguém procurando ainda? Mateus 8, 23. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade. Então diga comigo assim: uma violenta tempestade. De tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele contudo dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, repita a oração, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração para a tua palavra. Fale comigo, Senhor, preciso ouvir tua voz. Amém. Mais uma vez, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: quem tem medo do ridículo não vive, não experimenta o extraordinário. Querido, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele entra num barco, e ele juntamente com seus discípulos, eles vão seguindo a sua trajetória. Certamente, querido, Jesus está aqui no mar da Galileia. E a Bíblia diz, querido, que no meio da trajetória deles houve uma grande tempestade. Houve o que, irmãos? Uma grande tempestade. E a Bíblia diz, querido, que nessa grande tempestade as ondas estavam encobrindo o mar. E estava o vento forte contra aquele barco, uma luta tremenda, de modo, querido, que aqueles discípulos, que eram pescadores, que eram homens acostumados com o mar, eram homens que nasceram naquela região. Embora o mar da Galileia não era um mar, era um grande lago, é um grande lago, mas eram homens que nasceram naquela região. E aquela região, querido, quando você vai estudar a geografia bíblica, você vai ver, querido, que é uma região de tempestades que acontecem de maneiras imprevisíveis. Ou seja, está tudo bem, o tempo está bom, de repente vem uma tempestade forte. Então aqueles homens, eles eram acostumados com esse cenário. O cenário de estar de repente numa calmaria e daqui a pouco está no meio de uma tempestade. Só que aqueles homens estavam no barco daquela vez, e a tempestade era tão forte, que eles ficaram com medo, e eles acharam que iam morrer. Até, querido, que eles têm uma ideia, e eles chegam até o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava como? Dormindo dentro do barco. Então diga comigo assim: Jesus estava dormindo dentro do barco. E eles vêm apavorados, e eles acordam o Senhor. Eles chegam e dizem: Jesus, acorda, salva-nos, porque vamos morrer, vamos todos perecer. E a Bíblia diz, querido, que Jesus acorda, e Jesus faz uma repreensão. Como que Jesus repreende eles? Jesus chama eles de homens. Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Em algumas versões, a Bíblia, nesse texto, diz assim:
Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês estão intimidados? Sabe, querido, a minha pergunta, foi a pergunta que eu fiz ontem para a igreja em Pinheiral, foi que, o que será que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Por que ele perguntou isso? Por que ele perguntou por que eles estavam com medo? O que será que Jesus estava esperando que aqueles discípulos fizessem? Qual era a postura que Jesus esperava daqueles discípulos? Jesus esperava que aqueles discípulos então se levantassem em autoridade e fizessem o que ele fez. E o que ele fez? Repreendeu o vento e repreendeu o mar e liberou uma palavra para que houvesse calmaria. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Agora, irmãos, era isso que Jesus esperava deles, eu creio dessa forma. Por que eles não fizeram? Qual era o medo deles? Será que o medo deles, irmãos, era... Eu dei esse exemplo ontem. Será que o medo deles era de alguém chegar de repente e ir na ponta do barco e dizer: mar, acalma-te, levantar a mão, e de repente vir um raio e tostar eles? Será que era esse o medo? Não, não era. Será que o medo era de alguém ir lá, se levantar e dizer: tempestade, acalma-te, e de repente cair dentro do mar e não saber nadar? Era esse o medo? Claro que não. Qual era o medo deles? O medo deles, irmãos, era de alguém levantar e falar: mar, acalma-te, vento, fique quieto, e o vento continuava e nada acontecer. Então, na verdade, o medo deles era de passar pelo ridículo, ou seja, de orar e nada acontecer, de declarar e as coisas não acontecerem. E esse tem sido, querido, o medo que tem atrapalhado as pessoas de experimentar o extraordinário. Você quer ver uma coisa, irmãos? Vê se isso não acontece. Nós colocamos aqui um exemplo, uma placa ali fora e dizemos assim, ó: domingo que vem, tragam todos os enfermos, todos os doentes, que nós vamos orar e eles serão curados. A gente coloca a placa e de repente o culto está super lotado. Quantos estão comigo? Digam amém. E aí de repente vem no final do culto uma irmã dizendo assim: ai pastor, eu estou com muita dor de cabeça e eu já tomei uma aspirina e essa dor de cabeça não melhorou. Aí o pastor ora com fé, amém ou não? Mas ela já tomou aspirina. É fácil orar assim, amém ou não? Daqui a pouco chega um e fala assim: ah pastor, eu estou com uma dor nas costas, sim. Você ora. Mas aí de repente vem um irmão sentado numa cadeira de roda. E aí o que normalmente faz? Olha, acabou a senha, a unção que eu tinha para curar já foi, por hoje chega, ninguém mais vai ser curado. Mas por quê? Porque a gente tem medo do ridículo. A gente tem medo de chegar para um paralítico e dizer assim: ó, levanta e anda, e ele não levantar. A gente tem medo de chegar e dizer assim: olha, você será curado, e ele não ser curado. Isso acontece ou não, irmãos? Claro que acontece. Quantos aqui já oraram num velório para o morto ressuscitar? Alguém já fez isso? Sim ou não? Nem eu. Nunca fiz. E eu acho, querido, que o dia que de repente eu estiver num velório e Deus falar comigo assim: olha, ora porque o morto vai levantar. Eu vou dizer o quê? Ora porque o morto vai levantar. É Deus falando comigo. Eu vou dizer: hein? O sinal está ruim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Porque às vezes nos falta essa fé. Por que nos falta essa fé? Porque nós temos medo do ridículo. Você já imaginou? Você chegar num velório e você dizer: morto, levanta-te! E o morto está lá. Ressuscita! E o morto está lá. Irmão, quem tem medo do ridículo não experimenta o extraordinário. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: quem tem medo do ridículo não experimenta o extraordinário. Posso ouvir um amém? Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos. Você quer ver um exemplo? Naamã. Se você for rápido, abra a sua Bíblia, se não, ouça, depois você vê no vídeo. Segundo livro de Reis, capítulo 5, olha o que está dizendo. Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, ou seja, ele ficou leproso.
Naamã ficou leproso. Versículo 2: numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria de sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Amém ou não? E levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Então olha aqui para mim, irmãos, a Bíblia fala desse homem chamado Naamã. Esse homem Naamã, querido, ele era um herói nacional, ele era um guerreiro, ele era um homem, querido, que tinha dado várias vitórias a Israel. Ele era um homem, querido, a Síria, perdão. Ele era um homem valente, um homem admirado, mas na vida dele tinha um porém. E qual era o porém que tinha na vida dele? É que ele era tudo isso, mas era leproso. A minha pergunta é: qual é o porém da tua vida hoje? Porque talvez você está aqui, e se alguém for contar a tua história, vai dizer para você: olha, fulano, bonito, inteligente, servo do Senhor, porém endividado, porém com casamento fracassado, porém arruinado, porém doente. Qual é o porém da tua vida? Naamã, ele tinha um porém na vida dele. Qual era o porém? Ele era um leproso. Então, querido, ele tinha uma escrava na casa dele, que era uma menina israelita. E um dia ela chega para a esposa de Naamã e diz assim: quem me dera o meu senhor fosse a minha terra, a terra de Samaria, para que o profeta do Senhor orasse por ele. A Bíblia diz então que Naamã, ele vai até o seu rei, e ele pede conselhos, e o rei disse assim: vai até lá, e manda prata, e manda ouro, manda roupa, manda tudo. Só que quando ele chega em Israel, irmãos, ele achou que a cura viria pelo rei de Israel. Só que o rei falou assim: olha, eu não tenho poder para te curar, mas eu tenho um homem de Deus aqui, que pode mudar a tua vida. Quantos estão aqui comigo? Digam glória a Deus. A Bíblia diz então, querido, que Naamã, ele vai com, versículo 9, diz assim: Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-te: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Então olhe para mim aqui, irmãos, preste bem atenção. Talvez você não entende a gravidade desse texto, porque você não consegue ler esse texto e contextualizá-lo. Vamos trazer esse texto para o dia de hoje. Imagine, querido, que um grande político, um grande governador, um grande prefeito da região aqui, de repente, querido, ele fica completamente doente, ele fica com a sua vida arruinada. É um homem muito rico, é um homem muito admirado, porém, ele está muito doente, está morrendo. E de repente, querido, ele fica sabendo, através de uma pessoa que trabalha com ele, que no bairro da Muqueca, na rua Santo Antônio de Pádua, número 28, tem um homem de Deus que pode curá-lo. Aí, querido, o que acontece? Esse rei, esse governador vem, esse governante, esse político, ele vem. Fala a verdade, querido. Quando ele chega naquela escada ali, e que ele sobe as escadas e aparece naquela porta, ele ouviu dizer que aqui tem um profeta que vai curá-lo, amém ou não? Como que você acha que ele pensa que o profeta iria recebê-lo? Hein? Talvez ele pensou que o profeta iria dizer: uau, olha quem está aqui, é o Senhor. Mas o profeta nem recebeu. O profeta chegou para o diácono Léo e falou assim: Léo, vai lá,
manda esse homem mergulhar 7 vezes no Paraíba. Fala comigo, irmão, isso é ridículo ou não é? Sim ou não? Se você está com uma doença terrível, e alguém fala que tem um homem de Deus que pode te curar, o homem de Deus nem te recebe, manda você mergulhar 7 vezes num rio sujo, o que você acha disso? É ridículo. Mas olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: quem tem medo do ridículo, não experimenta o extraordinário. Amém, irmão? Olha o versículo 11. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. O que ele falou? Eu achei que tinha homem de Deus aqui. Eu vou embora dessa cidade. Eu vou embora. O cara mandou eu mergulhar no rio Paraíba. Lá na minha terra tem rios melhores que o rio Paraíba. Mas de repente, querido, um dos servos de Naamã chega para ele e diz assim: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Ele disse: eu faria. Então o que te custa mergulhar no rio 7 vezes? Olhe para mim, querido, olhe para mim. Naamã falou assim: então tá bom. Quando ele chega na beira do rio, você acha que Naamã, ele mergulhou de roupa? Você já viu alguém nadar de roupa, irmão? O que Naamã fez? Ele tirou a sua armadura. Tá certo, irmãos? Glória a Deus por isso, amém ou não? E mais uma vez, Naamã, ele está tendo que se expor ao ridículo. Porque agora ele era um homem admirado, mas ele estava expondo a sua lepra para todo mundo. Tá certo, irmãos? Aí ele dá um mergulho no Rio Jordão. Quando ele levanta, o que acontece com ele? Nada. Ele dá um segundo mergulho no Rio Jordão. Quando ele levanta, o que acontece com ele? Nada. O terceiro mergulho, quando ele levanta, o que aconteceu? Nada. Você acha que essas horas alguém não chegou para ele e falou assim: Naamã, desiste? Porque se fosse para acontecer alguma coisa, algumas feridinhas suas já era para ter sido curada. Já era para começar a estar acontecendo alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Nessas horas tem sempre um enviado do inferno para fazer você desistir do extraordinário. Tem sempre. É igual a história da tartaruga, eu contei ontem para eles. Dizem que numa floresta, querido, tinha uma montanha que ninguém conseguia subir. Era uma floresta de tartarugas. E todas tinham tentado e não conseguiam, até que um dia teve um concurso. E aí, querido, uma tentou e ela estava indo, chegando perto do topo. Aí as outras falaram: desiste, é muito difícil, você já está cansada. E ela foi vendo: realmente, acho que eu estou muito cansadinha mesmo, tal, não sei o quê. E ela desistiu. E foi a segunda subindo. Quando estava chegando na metade da montanha, as outras falaram: olha, é muito pesada, você está até gordinha, desiste. Aí ela desistiu. Aí foi uma terceira concorrente, ela foi, e ela subindo, cansada, tropeçando, e as outras dizendo: desiste, e ela subindo cada vez mais rápido, e as outras falando: você não vai conseguir. Daqui a pouco ela chega no topo, e ela consegue subir. Quando ela desce, irmãos, a rede de televisão da floresta vai entrevistar aquela tartaruga. A repórter pergunta para ela: como foi que você conseguiu subir diante de tanta dificuldade? A tartaruga falou: hein? Mas como que você subiu? Ela era surda, irmãos. Posso dizer uma coisa? Tem hora que você tem que ser surdo para algumas vozes. Tem hora que você tem que ser surdo para algumas palavras que estão lançando para você, dizendo que você não vai conseguir, que isso é ridículo, desiste. Sabe, querido, Deus tem preparado coisas extraordinárias para você. Naamã deu o 4º mergulho e nada. Nenhuma feridinha cicatrizada. Ele deu o 5º mergulho, ele deu o 6º. Algumas pessoas deviam estar falando para ele: isso é ridículo, Naamã, isso é ridículo, desiste. Sabe, amado, mas a Bíblia diz que quando ele deu o 7º mergulho, Naamã levanta completamente curado. A sua pele estava como a pele de uma criança, totalmente lisa. Mas por que ele experimentou esse extraordinário? Porque ele não teve medo do ridículo. Você quer ver um outro exemplo, amado? Olha só, eu quero falar para você o exemplo de Josué.
na frente do povo de Israel. Josué capítulo 6, não precisa abrir, ouça o texto, diz assim a palavra do Senhor. O povo de Israel estava entrando na terra prometida, estava diante da cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma fortaleza, ela tinha muros intransponíveis. E aí a Bíblia diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Então, quando as trombetas soares um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um lugar onde estiver posicionado. Olha só, eles estão prontos para entrar na terra prometida, para conquistar a primeira cidade, a Jericó, uma grande fortaleza. E aí, querido, o exército de Israel o exército de Israel está diante do seu desafio. E aí daqui a pouco, querido, Josué vai orar, vai falar com Deus e fala: Deus, qual é a estratégia? Como que eu vou conquistar essa cidade? Eu imagino, querido, o povo de Israel no meio lá, conversando um com o outro, no meio do arraial, dizendo um com o outro: olha, Josué é o cara, ele tem estratégias militares, ele é guerreiro, eu tenho certeza, ele vai mandar a gente cavar um túnel, a gente vai passar por debaixo desse muro, ou então nós vamos lançar flechas, nós vamos fazer bomba, nós vamos jogar fogo, nós vamos fazer alguma coisa. Daqui a pouco chega Josué e fala: não, a estratégia não é essa. Qual é a estratégia? Nós vamos reunir o povo inteiro, e durante 6 dias nós vamos dar só uma volta em volta da cidade. E no 7º dia, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar 6 voltas em volta da cidade. Só que quando a gente for dar a 7ª volta, os sacerdotes vão tocar a trombeta. E quando eles trocarem a trombeta, nós vamos gritar. Fala a verdade, irmão, essa estratégia é o quê? Ridícula. Você já viu alguém conquistar uma cidade assim, irmão? Você imagina o povo andando lá: Josué está doido, né? Mas vamos fazer, mandou. Se tivesse uns crentes da comunidade Ágape aqui de Barra do Piraí, o que ia falar se fosse pastor Fábio? Eu tenho notado o pastor Fábio meio estranho ultimamente mesmo. Ele está com as ideias doidas mesmo. Ele esquisito, já não é mais o mesmo. Está mandando a gente rodar, a gente está rodando aqui. Estou entendendo nada. Vamos rodar. Sabe o que acontece, irmãos? Eles deram a primeira volta no primeiro dia. O que aconteceu? Nada. No 2º dia, nada. No 3º dia, nada. Talvez pelo lado natural deles, eles estavam esperando que alguma coisa já comece a trincar no muro, mas o muro nada tinha acontecido. E eles dão a 4ª volta no 4º dia, a volta no 4º dia, a volta no 5º dia, no 6º dia, no 7º dia eles dão a primeira volta e nada acontece. Eu imagino os moradores de Jericó lá de cima do muro olhando, falando: ih, vai mais rápido, roda mais. Ia lá, aquele ali está precisando de perder uns quilinhos mesmo. Vai, corre! Dando voltas em volta da cidade. E nada acontecendo. E eles deram uma volta no 6º dia. No 7º dia, deram a 2ª volta, a 3ª, a 4ª, a 5ª. Nada aconteceu. Na 6ª volta, nada aconteceu. Mas na 7ª volta, quando a trombeta tocou, as muralhas caíram no chão. E aquela cidade foi completamente tomada. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Não vive. Vou te dar um outro exemplo. O exemplo de Pedro. Mateus capítulo 14, versículo 25 diz assim: na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas. Olha que coisa ridícula.
Você já imaginou, querido, você está num barco, o barco está virando para lá e para cá, o vento está forte, a chuva está terrível, é uma grande tempestade, daqui a pouco você vê um vulto andando por sobre as águas, os discípulos estão dentro do barco, daqui a pouco um grita e fala, é um demônio, aquilo é um demônio que está vindo ao nosso encontro. Jesus dá um berro e diz assim, ei, não temam, sou eu. Pedro chega e fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala para eu ir aí andando, encontrar com o Senhor andando por sobre as águas. Ah, irmão, olhe para mim. O que você acha que deve ter sido o comentário dentro do barco? Será que ele sabe nadar? Tem bote salva-vida aqui? Nós vamos ficar com menos um discípulo. Nós vamos cair para 11. Só que, querido, Jesus deu a palavra. Pedro, pode colocar o pé na água, porque hoje você vai andar por sobre as águas. Meu irmão, eu acredito que Pedro ele deve ter ido assim. E você acha que não veio o medo do ridículo na hora? E se eu afundar? E se não acontecer nada? O mar está nervoso. Mas quando Pedro coloca o pé sobre as águas, irmãos, o pé não afunda. E ele dá o primeiro passo, ele dá o segundo, e Pedro começa a andar por sobre as águas. Aí talvez você fale assim, pastor, mas depois ele afundou. É verdade. Afundar todo mundo afunda, mas andar sobre as águas só Jesus e ele que andaram. Sabe, irmão, quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Sabe por quê, querido, que a tua vida não anda? Porque você tem medo do ridículo. Mas eu quero dizer para você hoje, lança fora todo o medo do ridículo e seja bem-vindo ao extraordinário. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Rapidinho, por favor. Eu quero te contar uma última história. Ridícula. Um tanto ridículo. Paulo e Silas. Atos capítulo 16. Quem está comigo, diga amém. Paulo e Silas, eles foram presos. E eles foram presos, irmãos, por estar pregando o evangelho. Acorrentados no calabouço de uma prisão. Qual que deve ter sido a conversa daqueles dois naquela hora? Talvez Silas falou com Paulo assim, ó, presta atenção. Silas deve ter falado com ele assim, Paulo, será que o Senhor vai enviar uma legião de anjos para entrar com suas espadas de fogo e nos tirar daqui? Talvez a estratégia que veio na cabeça de Silas foi outra completamente diferente. Talvez ele pensou assim, presta atenção, eu tenho certeza que o Bope vai entrar aqui, o capitão Nascimento vai chegar aqui, vai dar tapa na cara desse carcereiro e ele vai me tirar daqui. Talvez ele pensou assim, olha, virá uma força-tarefa que vai vencer esses inimigos e nos libertar. Mas Paulo chega, a Bíblia diz, eu acredito que a ideia deve ter sido de Paulo. A Bíblia não diz quem foi a ideia. Estou apenas conjecturando. Mas acredito que um chegou para o outro e falou assim, não é isso não, o que nós vamos fazer? Vamos começar a adorar a Deus. Mas adorar a Deus, Paulo, parece ridículo. Eu vou começar a cantar aqui. Será que isso vai ter algum poder? Será que vai acontecer alguma coisa? Querido, a Bíblia diz que eles começaram a adorar o Senhor. E quando foi meia-noite, irmão, veio um terremoto sobre aquele lugar. Todos os alicerces daquela prisão foram abalados. E a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Talvez você está vivendo uma vida mediana porque você tem medo de se expor.
Você tem medo de passar por ridículo. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, peça ao Senhor para lançar todo o medo fora. Se lance em Deus e experimente o extraordinário. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos.